momento, boa noite até, né? A gente está dando início a mais um estudo da história da igreja. E a gente vai hoje falar sobre um período bem interessante, que é o período das Cruzadas. Então a gente vai continuar nesse período medieval, talvez agora falando do período bem conhecido, famoso, né? Que a gente vê nos filmes, vê eventualmente na escola. Mas acho que talvez nossa abordagem vai ser um pouquinho diferente. O meu também está dando eco aqui. Acho que eu vou desligar aqui então. Eu não consigo cortar o. Ele sempre deixa um pouquinho, calma aí. Ah, deixa eu ver. Não, acho que consegui. Pronto. Então vamos lá para a introdução do nosso estudo. Passa mais um slidezinho. Beleza. Então, assim, poucos incidentes, né, da história da igreja são tão controversos quanto as cruzadas. Né? Então, assim, a trágica perda de vidas humanas que resultou deste movimento, que resultou deste movimento, acabou tristemente desacreditando a fé cristã aos olhos de muitos, né? E isso até hoje, né? Assim, eventualmente você vai evangelizar alguém, que é alguém mais envolvido com história, e alguém vai sempre citar, mas e as cruzadas, né? E aquilo lá que foi feito, os cristãos matando em nome da fé. Enfim, isso foi algo realmente um período bem complicado da história da igreja, né? Hoje os cristãos estão, na maioria das vezes, incertos a respeito de como enxergar ou reagir a esse capítulo da história. Então a gente vai fazer uma análise valiosa a respeito de como os cristãos podem melhor compreender e aprender deste dramático período do passado da história. Então, a nossa ideia aqui é tentar aprender com essa história. Isso já aconteceu, isso não vai ser mudado, né? Não tem como a gente voltar no tempo, não tem como a gente desfazer o que já foi feito, mas é tentar entender o que aconteceu, o que motivou para que esses acontecimentos ocorressem da forma que ocorreram. Então é importante a gente entender, né? A gente tem falado muito aqui, né? O principal objetivo, né, desse estudo da história da igreja é aprender com os erros do passado, com os acertos também dos irmãos do passado, para que a gente não cometa os mesmos erros. E é claro que algumas aplicações talvez estejam no âmbito da igreja como um todo, né? Mas quase que invariavelmente todas elas se aplicam individualmente a nós, né? Como cristãos, como servos do Senhor. Então, na história aqui da cruzada não vai ser tão diferente. Passa mais um slide, que a gente só seguir nessa introdução ainda. Então, agora a gente vai discorrer sobre esse período, que é um dos eventos mais famosos da igreja medieval, que são as cruzadas. E este evento histórico ele é narrado nos bancos escolares, em livros, nas telas do cinema, né? Mas ainda assim pode ser mal compreendido e por isso tem gerado muitas controvérsias ao ser mencionado. Então muitos não compreendem as reais motivações que levaram homens a lutarem em nome de Cristo e a trágica perda de vidas que resultou deste movimento que acabou tristemente desacreditando a fé cristã aos olhos de muitos. Então, dessa falta de compreensão vem a necessidade de a gente estudar mais sobre esse capítulo da história, pois compreender o momento, as motivações, os anseios e a vida dos cruzados poderá ser útil para a nossa vida na igreja atual. Então, esse é o nosso objetivo. Então, vamos tentar entender o que motivou esses homens, o que fez eles avançarem nessa guerra, nessa frente de batalha, né? Por que eles entraram por esse caminho? E a gente vai tentar entender quais foram esses erros desses homens, né? Pode passar mais um, só para leitura bíblica. A gente vai ler dois textos, um de Mateus e um de Efésios, só para a gente deixar bem claro aqui alguns pontos, né? Pode passar mais um que o texto vai estar na tela. Então, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximando-se de seus discípulos, ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, dizendo todo mal contra vós. Deixa eu ler aqui que está. Deixa eu estou lendo aqui na tela, que lá ficou distante agora. Ou a idade. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve, presta, a não ser para ser lançado fora, pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la abaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus, né? É muito difícil a gente imaginar um cara da cruzada lendo esse texto, entendendo bem esse texto, né? Passa mais um, texto de Efésios, né? Efésios 6, 10, 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração, súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então são dois textos, né, que de fato, né, com uma correta compreensão desses textos, você seria fortemente desencorajado a participar de uma cruzada, né? Aqui a gente está falando, Deus deixa muito claro que a nossa guerra ela é espiritual, no mundo espiritual. Não temos, né, não devemos buscar esse conflito, né, em nome da nossa fé, um conflito armado, né? A gente não vai, talvez a gente vai tangenciar, mas esse tema vai fazer parte do estudo que a gente vai fazer após a igreja medieval, que é a relação do Estado, da igreja, o cristão com o Estado, que é a questão justamente de guerras, né? Assim, o cristão, ele pode participar de guerras, ele deve participar de guerras, ele deve se envolver com isso. O cristão pode possuir armas, o cristão pode reagir a um assalto, o cristão pode entrar em lutas para defender outras questões. A gente vai falar sobre isso, mas com relação à fé cristã, né, o evangelho ele não avança na base da espada, né? E é interessante que até aqui, isso de certa forma tinha ficado claro para a igreja. Até o momento a gente ainda não tinha tido
cristãos já tinham ido para a guerra, mas em nome dos seus países, né? Carregando a bandeira dos seus países, lutando, né, para defender a sua nação, enfim, a sua liberdade. Mas aqui a gente vai ver uma mudança de paradigmas, né? Então, pessoas indo para a guerra em nome... não sei nem se posso usar aspas aqui, ou enfim, mas em nome, usavam o nome da fé, né? Então, elas estavam indo para conquistar, para matar, né, sob o pretexto, né, de avançar a fé cristã. Pode passar mais um, André? Então, os nossos objetivos aqui hoje, a gente vai discutir a respeito de alguns fatores que levaram às cruzadas, descrever o papel que a fé representa na mentalidade dos cruzados, destacar muitos dos personagens mais importantes, como também eventos locais da história das cruzadas, e oferecer um olhar realista e equilibrado para esta era das cruzadas, evitando tendência de romancear ou difamar ou ignorar aquilo que aconteceu, né? Então, assim, não é nem para a gente romancear, no sentido de eles fizeram, foi maravilhoso o que eles fizeram tudo certo, e nem no sentido também de difamar, no sentido, os cristãos eram terríveis e foram lá acabar com pessoas inocentes, indefesas, enfim. Também não dá pra gente ir por esse lado, não. Vamos lá, mais um. E a gente vai começar aqui na nossa... algumas citações desse período, né? Até pra gente entender, né? Por exemplo, o que o Papa Urbano II falou, né? Deixem que este seja o seu grito de guerra no combate, porque estas palavras lhes foram dadas por Deus. Quando um ataque armado for feito contra o inimigo, deixe este único brado de se levantar por todos os soldados de Deus. Esta é a vontade de Deus, esta é a vontade de Deus. Então, assim, isso é o líder, né, religioso da época, né, colocando como se a guerra de fato fosse uma guerra da vontade de Deus contra os demais, né? Pode passar mais uma? Né? Então, isso aqui é acerca da tomada de Jerusalém, né? A gente vai estudar um pouquinho essas tomadas e retomadas de Jerusalém. E olha o que foi descrito, né? Verdadeiramente, se vocês tivessem estado lá, vocês teriam visto nossos pés pintados até os nossos tornozelos com o sangue dos mortos. E o que mais é que eu posso relatar? Nenhum deles foi deixado vivo. Nem as mulheres, nem as crianças foram poupadas. Então, assim, coisas complicadas aconteceram, bem ruins, né? Aconteceram ali. Pode passar mais um? Então, para a gente compreender, né, as cruzadas, né? Não foi da noite para o dia que surgiram as cruzadas, mas ela representa de fato uma ruptura radical com a até então história da igreja, né? História dos cristãos. Então, na Europa medieval, eu acho que ela não só representa uma ruptura, mas ela representa, inclusive, acho que um ponto fora da curva, né? Porque a gente não vai ver esses episódios se repetindo ao longo da história do cristianismo, indo na base da espada, se converta ou morra, né? Não vai ter tanto isso não, mas foi algo bem radical que aconteceu ali, essa ruptura, né? Então, na Europa medieval, os cristãos iam para a guerra, né? Defender por razões seculares, para defender os seus países, os seus feudos, enfim. E talvez até alguns cristãos pudessem imaginar que eles estavam no serviço militar para defender um país cristão, né? Um estado cristão, né? Muitas vezes eles estavam em guerra contra os bárbaros, né? Pessoas que tinham uma visão bem diferente, né? Não cristã das coisas, enfim, sem liberdade. E ele entendia, não, eu estou aqui brigando por um estado aqui que Deus colocou e que tem sido uma bênção, eu vou brigar por esse estado. Enfim, mas até então não havia uma batalha onde o cara empunhasse uma espada e falasse, essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus, né? Assim, que ele fosse movido pela fé dele para essa batalha. Com o advento do
do ideal das cruzadas, os cristãos aceitaram a ideia de usar a força para desenvolver a igreja e a causa de Cristo, né? Então isso aí a gente começa a ter vários problemas por conta disso, né? Porque pelos textos que a gente já leu, isso não faz o menor sentido para o cristianismo. Então não tem como a gente tentar, né? A gente já falou, não adianta, ainda que eu quisesse, ainda que eu tivesse, ainda que a igreja tivesse o exército mais forte do mundo, né? A gente enfileirar essas pessoas, converta-se ou morra, né? As pessoas não iam nem se converter, mesmo as que dissessem que, né, não é isso que, não é assim que o evangelho caminha, não é assim que o evangelho foi passado para a gente, nem é assim que ele deve ser passado adiante. Mas nesse momento aí aconteceu dessa forma, né? Vamos passar mais um? Então as cruzadas, elas tinham um profundo caráter religioso e apocalíptico. Isso é interessante, gente. Aqui eu acho que o ponto-chave para a gente, né, para o nosso estudo de hoje é ver como o entendimento errado das escrituras é capaz de fazer o indivíduo fazer muita besteira. Mas muita besteira, muita coisa errada. A gente precisa ter essa percepção. Assim, não é pouca coisa errada, não. Aqui a gente vai ver como o entendimento errado das escrituras faz o indivíduo embanhar uma espada e sair matando as pessoas dizendo que está fazendo isso em nome de Deus, né? Então, a motivação das cruzadas, ela é descrita muitas vezes em termos de ambição política, ambição econômica, busca por absolvição de purgatório, belicismo violento e um desejo de vingar a perda de território cristão. Tem gente que defende isso, né? Mas a gente estudando mais a fundo, a gente vai ver que não é bem isso, não. Enquanto que muitos desses elementos foram fatores no movimento dos cruzados, a piedade genuína também teve um papel importante. Então tinha gente extremamente piedosa e cristã dentro desse grupo dos cruzados, dos cruzadores. Tinha gente que achava que estava fazendo a vontade de Deus de verdade. Saindo da sua terra, viajando até Jerusalém para a retomada de Jerusalém. Então, assim, não era só a gente ali que tinha algum interesse político, algum interesse bélico, algum interesse, enfim. Até porque isso representou muito mais custo do que benefício, né? Eu até tenho dificuldade, tem interesse. Talvez alguém ali no meio da cadeia ganhasse alguma coisa, mas no final, a Europa mesmo como todo gastou muito dinheiro para mandar esses cruzados lá batalharem. Não era algo trivial, né? Não era algo... Sai aqui, pega um avião e chegou lá, né? Então pode passar... Então o historiador J. Rubinstein, né, argumenta que as motivações mais profundas das cruzadas foram as expectativas apocalípticas, né? Então, assim, é amplamente ensinado de que eventos ligados ao final dos tempos acontecerão em Jerusalém, né? E aí eles entendiam que Jerusalém não poderia estar sob o domínio dos muçulmanos. Nessa época, a gente precisa entender, né? Os muçulmanos já tinham feito aquele avanço, né, pelo Mediterrâneo, já tinham conquistado grande parte do norte da África, já tinham conquistado Jerusalém, já estavam ali quase tomando a Istambul, né? Na época, Constantinopla. Então, reunidos, né, em torno da causa de libertar Jerusalém, os cristãos poderiam talvez apressar a volta de Cristo. Olha só. Eu acho curioso também, assim, às vezes até eu escuto isso nas nossas igrejas, né? Vamos apressar a volta de Cristo, né? Gente, isso já está definido já. O tempo, o momento já está definido, né? Não vai mais... uma certa presunção nossa, né? Tipo, caramba, vou fazer acontecer para que Cristo volte mais cedo, né? É um pouco de presunção da nossa parte, mas assim, é lógico, a gente tem muitas coisas que a gente tem que fazer, porque a gente tem que obedecer a Deus, ser fiel a Deus, enfim. Mas é que os cristãos da época achavam que eles precisavam retomar Jerusalém para que Cristo, né? Para que as profecias se cumprissem, para que Cristo tivesse, né,
tudo pronto para que Cristo voltasse, né? E lembrando aqui, né? Aqui a gente tinha a questão do milênio, né? Que a gente estava aqui próximo, tinha acabado de acontecer a virada do milênio, né? Enfim, essas coisas de calendário mexem um pouco com o pessoal, né? A gente aqui que viveu a virada do ano 2000, a gente já vivenciou muita gente, né? Expectativa de que fosse acontecer, né? Um monte de coisa, né? Então, enfim, essas coisas estavam mexendo com a cabeça dos cristãos da época. Os ideais dos cruzados surgiram por volta de 1110, o que coincide com um milênio após os tempos de Cristo. Então, a análise medieval de que o nascimento de Jesus foi um ponto central da história contribuiu para o pensamento de promover a antecipação de seu retorno triunfante no final daquele milênio. Então, se Jesus marca o começo, né, desse milênio, né, então esse milênio aí que culminaria na concepção deles a volta de Cristo estaria próximo, né? Eles precisavam preparar Jerusalém para a chegada triunfal de Jesus, né? Pode passar mais um. Então, assim, de muitos que apoiavam as cruzadas por causa do desejo de manter Jerusalém acessível aos peregrinos. Também tinha isso. Esse período foi um período onde as peregrinações começaram a ganhar muita força, né? Então as pessoas queriam estar onde Jesus estava, né? Onde Jesus esteve, e já tinha uma visão de religiosidade. Não era só uma curiosidade, um desejo de conhecer os locais, né? Um desejo que eu acho super legal. Um dia eu espero visitar também, fazer essa viagem histórica, né, por esses locais bíblicos. Mas aqui tinha um contexto muito de peregrinação religiosa mesmo, né, no sentido de as pessoas queriam estar lá e meio que por terem estado onde Jesus esteve ou os apóstolos estiveram, elas seriam um pouquinho mais santa, né? Ela teria uma espiritualidade maior. Só que começaram a haver algumas dificuldades, né? Então, assim, por séculos a prática das peregrinações religiosas havia sido um meio comum de demonstrar a piedade. Então, um caminho para o crescimento da santidade pessoal era visitar os lugares santos. Jerusalém era um destino particularmente especial, né, para os peregrinos por causa do seu significado na antiga Israel. O ministério, a morte e a ressurreição de Jesus e também o nascimento da igreja cristã. Então, tudo aconteceu em Jerusalém. Então, desde os tempos de Constantino, né, Constantino que retoma um pouco disso, né, assim, os cristãos faziam regularmente a peregrinação para Jerusalém, mesmo após os muçulmanos, né, terem capturado a cidade no século VII. Então, antes Constantino havia feito a mãe de Constantino, né, construiu uma igreja para reverenciar o local onde Cristo teria sido sepultado, enfim. Já haviam vários símbolos do cristianismo em Jerusalém, e mesmo depois que os muçulmanos tomaram a cidade, ainda continuava a haver essa peregrinação, essa busca por essa espiritualidade. E daí no século XI, né, notícias começaram a circular na Europa de que os muçulmanos estavam dificultando peregrinos cristãos em seus esforços para visitar esses lugares santos, né? Havia uma crescente convicção escatológica de que Cristo tinha que ir e conquistar novamente a cidade santa para, né, que os cruzados tinham que ir lá, que os cristãos tinham que ir conquistar novamente a cidade de Jerusalém. Então o pessoal tinha entendido, cara, para Cristo voltar, Jerusalém tem que ser uma cidade cristã. Então, assim, os caras, assim, se eles tivessem entendido correto, estivessem dando a vida para o entendimento correto das Escrituras, seria ótimo. Mas é o perigo, olha o perigo, né? Eles estavam entregando, né, muitas vezes morrendo por causa de um entendimento errado das Escrituras. A intenção é boa, a intenção uma vontade, a vontade deles foi tamanha assim de fazer o que eles entendiam que era certo, de entregar a própria vida. Mas aí que a gente vê o perigo do entendimento errado das Escrituras, né? Vamos passar mais uma, que ainda vai ter muita coisa acontecendo, né? Então, assim, por volta lá de 1095, esses fatores crescentes liberaram uma explosão de energia e paixão dirigidas para a recaptura de Jerusalém. E às vezes são algumas coisas que é difícil de entender, né?
Assim, mesmo sendo errado, assim, Deus tem um domínio da história nas mãos dele. Então, assim, às vezes é um negócio, cara, porque assim, envolveu muito dinheiro, as pessoas tiveram que dar dinheiro, pessoas morreram, é um esforço enorme, mas foi contagiante essa energia no sentido de recapturar Jerusalém, tá? Entendendo que Jerusalém tinha sido há alguns séculos tomada pelos muçulmanos, então isso é um ponto importante, né? Às vezes o pessoal também quer jogar de um lado, tipo assim, os muçulmanos viviam em paz com todo mundo, eram pessoas inocentes, né? Nunca fizeram mal a uma formiga. Chegaram os cristãos lá e mataram todo mundo. É quase assim que ensinam nas escolas, né? Não é bem assim, né? Os muçulmanos já tinham feito a limpa. Os cristãos, de fato, foram nessa retomada de Jerusalém, a gente vai ver, foram muito piores até que os muçulmanos foram antes. Mas enfim, ali era uma situação de guerra. E essa energia que surge para a retomada de Jerusalém é um negócio até difícil às vezes de compreender onde é que vem toda essa energia, né? Assim, o imperador bizantino havia escrito ao Papa requisitando, né, a ajuda militar contra os turcos, né? Então os turcos já estavam avançando para Constantinopla. Então no Concílio de Clemon, o Papa Urbano II fez aquela declaração que a gente já leu, né, para lutar, né, e bradar, essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus. Ele respondeu esse chamado da Europa Ocidental para uma ação contra a ameaça turca na Terra Santa. Então, milhares de cristãos de todas as partes responderam, organizando o embarque de expedições militares para a Palestina, que foram posteriormente chamados de cruzados. Cruzados não foi o nome original. Lá, quando eles estavam fazendo, essa aqui é a cruzada. Quem quer se inscrever na cruzada? Vamos participar da cruzada. Não, a cruzada foi o nome dado depois, né? Eles estavam, de fato, preparando uma frente militar para conter o avanço turco, né, dentro das Terras Santas, inclusive, principalmente porque já estava ameaçando a própria Constantinopla, né? Só para lembrar, Constantinopla, que veio a se chamar, hoje se chama, quem lembra ainda? Eu vou fazer essa pergunta até o final. Constantinopla, hoje é a cidade de Istambul, né? Então, assim, era uma cidade cristã, né? É importante a gente entender isso. Hoje a gente vê aquele mundo, né, muçulmano, né? Assim, a gente vê Irã, Líbano, Turquia. Foi o berço do cristianismo, né? Os cristãos foram dizimados lá, né? Foram expulsos, foram conquistados, mas ali a igreja começou, né? Então é interessante, até porque assim, existem esses passeios, né, hoje, né, de que o pessoal faz por lá, mas são países muçulmanos onde você vê, não, aqui começou a igreja, aqui foi onde aconteceu isso. Enfim. Pode passar mais um. Então, em resposta ao dramático apelo de Urbano II, exércitos de diversas partes da Europa Ocidental começaram a marchar em direção à Palestina, isso em 1096. Gente, às vezes eu fico vendo, né, assim, não é tanto tempo atrás, né? Eu fico pensando, às vezes, quantas gerações passaram, né? Não é tanta coisa assim. Mas vamos lá. Então, os cristãos estão marchando, pode passar, para essa que é a primeira cruzada, né? Então, devido a disputas internas entre os líderes muçulmanos, as cruzadas elas tiveram um extraordinário sucesso. Então, culminou, né, que nesse momento os muçulmanos estavam meio que divididos entre eles, né, as lideranças. Então, os cruzados conseguiram tomar, né, a cidade até com uma certa facilidade. Então, os exércitos cruzados capturaram Antioquia em 3 de junho de 1098 e Jerusalém em 15 de junho de 1099. O violento massacre dos habitantes de Jerusalém danificou muito a relação entre cristãos e muçulmanos. Esse aqui é um ponto importante da história, né? Assim, a atitude desses homens, né, assim, ao conquistar Jerusalém, ela foi extremamente bárbara, né? Assim, até o João está falando que não tem inocente nessa história, nessa questão, né? Não tem inocente nessa história, não. Não era um povo pacífico que estava ali e foi dizimado, né? Mas o que os cruzados fizeram de fato representou uma marca, né? E daí para frente a relação dos cristãos e muçulmanos ela nunca mais foi a mesma.
Então, assim, é interessante a gente pensar sobre isso, né? Assim, como um erro de interpretação, uma atitude precipitada, te levam a cometer erros com consequências drásticas e por gerações, né? Pode passar mais um. Então, quando os cruzados consolidaram a sua posição territorial em 4 áreas, Geoffrey de Bohun se tornou o rei recém-estabelecido do reino de Jerusalém. Então, inclusive, intitularam uma pessoa para ser o rei de lá. Pode passar mais um? Não sei se vai falar mais sobre ele. Mas, assim, só fazendo um parênteses, né? A princípio, ele era um cara tão piedoso, né, que quando chegou lá falou: olha, não sou digno de ser chamado rei. No máximo, quero ser barão aqui de Jerusalém, porque em Jerusalém só tem um rei, que é Jesus, né? Então, assim, um cara, depois de matar mulher, criança, não sei o que, o cara abre a boca e fala isso. Né? Assim, é complicado, não é fácil, não. Então, assim, as forças muçulmanas, elas capturaram a cidade de Edessa em 1144, e o Papa Eugênio III conclamou por uma nova onda de cruzadas, né? Daí agora a gente já está falando da segunda cruzada, para fortalecer a presença cristã na Terra Santa. Então, assim, os muçulmanos reagiram, e nessa reação, o Papa, gente, temos que voltar lá e fazer mais uma frente lá. A gente conclamou o povo para essa segunda cruzada. Pode passar mais um? Então, os cruzados, liderados pelo rei da... Olha só, olha quem estava liderando, né? Não era pouca coisa, assim. Sabe, entendeu? Essas cruzadas movimentaram a Europa ocidental da época. Mexeram mesmo com as coisas. Então, envolveu o rei da França, ele é o rei da França, pelo sagrado imperador romano, foram coordenados com fraqueza, sendo atacados e vencidos pelas forças muçulmanas, antes que alcançassem uma vitória significante. Então, nesse caso que o rei da França, que é rei do imperador também, do sagrado imperador romano, eles foram, né, perderam essa batalha de cara, e quando uma tentativa desesperada de capturar Damasco acabou em derrota, o exército dos cruzados retornou para casa em humilhação. Então, assim, eles tinham tido aquela experiência, né, da primeira cruzada, pegaram um momento oportuno ali com uma fragilidade dos muçulmanos e conseguiram ter uma grande vitória. Eu acho que eles estavam na expectativa de que isso se repetisse, né? E agora vem uma baita derrota, uma baita humilhação. E aí tem um complicador, né? Porque quando você diz que você está lutando pela sua fé, né? Não, eu estou indo lá porque Deus quer que eu vá e Deus vai me dar a vitória, e você sai derrotado, né? Deus falhou, né? Deus não é forte, né? Então, assim, olha aqui que um erro, né, de entendimento, né? As consequências múltiplas disso, né? Passa mais um. Então, a segunda foi ruim, daí teve uma terceira cruzada, né? Assim, na última metade do século XII, os muçulmanos haviam se recapturado as suas derrotas, se recuperado nas suas derrotas iniciais, estavam unidos sob a liderança de Saladino, né? Esse cara era um baita nobre guerreiro, né, muçulmano, né? Então o exército saladino recapturou Jerusalém e muitas cidades em redor das forças cristãs, e isso em 1187. Então, assim, pouco tempo, né? Assim, não durou muito tempo esse período aí sobre o domínio, né, dos cristãos, né? E pode passar. Então, em 1189, um novo exército europeu marchou contra Jerusalém com a intenção de retomar a cidade. Desta cruzada é provavelmente a mais famosa. Então, ela foi liderada pelo imperador Frederico Barba-Roxa, o rei Filipe Augusto da França e Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. Então, assim, aí a gente teve uma união maior dos líderes da época e comandaram essa frente para a retomada de Jerusalém. Passando mais um. E ainda que a terceira cruzada, né, ela falhou em recapturar Jerusalém, os cruzados recapturaram alguns territórios de Saladino, né, e negociaram um tratado que iria proteger os peregrinos cristãos, né? Então, assim, eles não conseguiram retomar a cidade, retomaram algumas regiões, mas conseguiram fazer um acordo para que os peregrinos pudessem voltar a visitar e a conhecer os locais santos, enfim.
Pode passar. E a gente tem a quarta cruzada, né? Olha só, não para, né? Então, e é um período curto de tempo, né, se a gente for pensar, né? Por volta de 1200, uma nova cruzada foi lançada com o objetivo de recuperar Jerusalém. Então, assim, estava muito vivo na cabeça deles que Jerusalém tinha que ser uma cidade cristã, governada por um rei cristão, enfim. Então, a partir de um ataque pelo mar. E aqui foi, olha que história, aqui é a história mais complicada ainda, né? Os cruzadores eles haviam contratado Veneza para providenciar uma esquadra para seus exércitos, mas não conseguiram pagar toda a despesa. Então eles foram em Veneza para sair de barco por Veneza para atacar. Jerusalém não fica no mar, mas eles chegavam por ali e passa mais um. Então assim, e os caras não conseguiram pagar o custo desses barcos, né? Para conseguir cobrir as suas perdas, os venezianos procuraram se beneficiar economicamente da turbulência política em Constantinopla. Então, Constantinopla estava em crise, né? Constantinopla era a capital do Império, né? Que ainda teimava em existir, né? Mas já estava minguando já, que era o Império Romano Oriental, né? Então, nessa época, a corte bizantina estava dividida por uma disputa sobre quem tinha o direito de herdar o trono, e os venezianos concordaram em vender o seu poder militar para um dos rivais que disputava o trono. Então, assim, os venezianos tinham ajudado nas cruzadas, não receberam e eles agora estavam arrumando um jeito de receber esse dinheiro. Pode passar mais um. Os caras viraram verdadeiros mercenários, né? Então, assim, quando esse plano de fundo não funcionou, os cruzados atacaram e saquearam Constantinopla. Constantinopla não tinha sido tomada pelos turcos ainda, era uma cidade cristã ainda, capital do Império Romano Oriental, Império Bizantino. Mais que avançar com a causa dos cruzados, essa cruzada enfraqueceu permanentemente o Império Bizantino. Então, assim, é interessante que hoje, se você vai em Veneza, você vai encontrar vários tesouros que eram de Constantinopla. Os caras não receberam por terem ajudado na cruzada. Não recebemos? Vamos lá em Constantinopla lá conversar com os caras. Fizeram lá um acordo que iam ajudar lá um grupo dissidente. E nessa eles se aproveitaram para saquear a cidade. Então, assim, viraram mercenários, né? Viraram soldados mercenários. E hoje você vai em Veneza, você encontra muitos desses tesouros, né? Assim, na cidade de Veneza, nas igrejas, nos palácios de Veneza, você vai encontrar muita coisa que foi saqueada de Constantinopla, né? Hoje Istambul, né? Talvez se tivessem ficado em Istambul também, talvez tivessem já sido destruídos ou sido perdidos, né? Mas por conta das guerras que vão acontecer lá, mas enfim, os tais cruzados fizeram isso, né? E não parou por aí, né? Tem essas quatro que são essas primeiras, mas a gente vai ter algumas outras acontecendo. Em 1229, o imperador Frederico II alcançou um governo cristão temporário em Jerusalém por meio de um acordo com o sultão do Egito. E a recaptura final de Jerusalém pelas forças muçulmanas em 1244 marcou o início do final do tempo das cruzadas, né? Então, assim, os muçulmanos fincaram posição lá, né? Também era um território importante para eles, em termos religiosos para eles, né? E, enfim, mas as cruzadas elas marcaram muito essa questão uma percepção dos muçulmanos acerca dos cristãos, né? Então foi uma mancha que vem até hoje, essa mancha, né? Mas pode passar para a gente, acho que já está quase fechando. Então os europeus continuaram a lançar alguns esforços, né, com os cruzados até os séculos XV e XVI, mas com pouco sucesso, né? E aí depois a gente vai ver a descoberta das Américas, e aí acho que o foco vai mudar também, né? Pode passar. Então, resultados das cruzadas. O que a gente teve de resultado prático dessas cruzadas, né? As cruzadas se posicionaram como um curioso e trágico desenvolvimento da história da cristandade ocidental. Elas representam um nível sem precedente de colaboração entre muitos monarcas que se uniram em uma causa comum. Isso é muito doido, né? Porque, assim, pelo motivo errado, todo mundo se juntou para fazer essas frentes militares, né? Então, a crença
mal fundada de que os cristãos tinham o direito de avançar a causa de Cristo pela espada levou a consequências amargas e sangrentas e consequências que eu diria que perduram até os dias de hoje, né? Pode passar. Passa mais uma, André. O legado violento das cruzadas colocou uma mancha sobre o cristianismo aos olhos de muitos, mas especialmente sobre os olhos dos muçulmanos. Então você vai conversar com um muçulmano, talvez ele vai lembrar disso, né? Vai falar, mas vocês foram lá matar a gente e tal. As cruzadas tanto ilustram como contribuem para entender os problemas e desafios que a igreja enfrenta ainda hoje, né? Então, a gente precisa lutar muito para o entendimento correto das Escrituras. Muito. A rixa... O André está falando aqui, né, que explica um pouco da rixa dos muçulmanos com os cristãos, mas especialmente com os Estados Unidos. Talvez o que os Estados Unidos represente hoje, pelo menos representava até pouco tempo atrás, o mundo cristão, né? Eles infelizmente estão indo cada vez se afastando mais dessa verdade, mas ainda carregam esse simbolismo, né, de um país cristão, né, e o maior país cristão, né, o país cristão mais forte que tem. Pode passar mais um? E a gente já vai para a nossa conclusão, né? Então, antes dessa aula, né, o que a gente tinha de compreensão acerca das cruzadas? Talvez a gente tivesse uma percepção um pouco diferente, né? Não se dá, talvez, esses enfoques nas nossas escolas, nos filmes, né? Só para a época de Robin Hood, né, foi esse período das cruzadas, né? Então, assim, muito do dinheiro que o Robin Hood lá, né, estava roubando lá era o dinheiro que estava sendo levantado para mandar os cruzados. Então, por esse período histórico, né, ter sido marcado pela trágica perda de muitas vidas inocentes, e ao nos depararmos com as cruzadas, temos a tendência de ou condenar as intenções daqueles milhares de homens que deram suas vidas por elas, ou de romancear esse acontecimento. Entretanto, o que podemos perceber é que a má compreensão de algumas doutrinas bíblicas, como escatologia, por exemplo, conduziu os cruzados nesta empreitada. Eles acreditavam assim fervorosamente estar contribuindo com a volta de Cristo. E por este motivo entregaram suas vidas literalmente por esta causa. Então o erro da compreensão das Escrituras é algo muito grave. Por isso que é algo que a gente não pode ser algo negociado dentro das nossas igrejas. Eu não posso aceitar uma heresia dentro da igreja. Eu não posso. Eu tenho o dever de confrontar. Eu tenho o dever de ensinar a Sagrada Escritura do jeito que ela é, não do jeito que me agrade, não do jeito que... E a gente já viu outras situações, né? Erros que a princípio começaram muito pequenos, né? Por exemplo, né, a questão lá do... Parece pequeno, não é pequeno, mas assim... Mas, por exemplo, né, o impacto inicial era menor, né? Mas quando o pessoal defendia que não, a gente é salvo pela graça, mas a gente também tem que fazer alguma coisa a mais aí, né? Não é só a graça de Deus, não, a gente tem que dar a nossa contribuição também, né? E desse entendimento errado acerca da graça de Deus e da salvação pela graça, né, redundou, por exemplo, a doutrina do purgatório, né? Porque a partir do momento que eu tenho que fazer alguma coisa, o pessoal começou a chegar à conclusão de que, cara, a gente não consegue fazer o que a gente precisa fazer. Então, como é que a gente vai para a pessoa? Ah, não, tem um estágio intermediário ali que a gente paga pelos nossos pecados, enfim. Assim, por isso que assim, tem coisas que a gente, doutrinas, né, assim, ensinamentos, a gente não pode negociar, não tem margem para negociar. Aqui o entendimento escatológico errado levou a centenas e milhares de mortes, né, assim. É isso. Então, assim, se tivesse um entendimento correto das Escrituras, as cruzadas certamente não teriam acontecido, né? Deste período, a gente pode tirar algumas lições. Primeiro, aprendemos com a declaração desses homens que ofereceram sua vida em favor do que
queriam ser benéficos para a igreja, e depois a necessidade de procurarmos compreender melhor os ensinamentos bíblicos sobre diversas doutrinas bíblicas, inclusive sobre escatologia. Né? Imagina se esses homens, ao invés de terem se entregado a vida deles para ir lá com espada, né, tivessem se tornado missionários, né, e ido levar a palavra e a mensagem de Cristo, enfim. É isso que Deus espera da gente, né? Deus não quer que a gente bote um fuzil no braço e saia por aí falando para as pessoas se converter. Mas, só fazendo um paralelo, eu também não estou falando, e aí a gente vai falar isso sobre, no estudo sobre Estado, cristão, né, que o cristão pode ou não pode se defender. Isso vai ser um tema para um próximo estudo, ou ir para uma guerra, por exemplo. Né? Então, a gente vai estudar sobre isso também ao final do estudo medieval. Como eu falei, vai ser uma sériezinha sobre o cristão e o Estado. Né? Vai ser o cristão na política, o cristão nesse contexto de defender o seu país, ou defesa pessoal, enfim. São temas bem interessantes para a gente abordar. Então é isso. Vamos orar para a gente concluir. Santo Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela nos orienta corretamente. Pai, muitas vezes nós é que erramos no entendimento, e que o Senhor possa nos livrar do entendimento errado das Tuas Escrituras, Pai. Corrige os nossos entendimentos errados para que a gente possa, de fato, compreender os propósitos de cada texto bíblico, Pai, e que a gente possa viver para engrandecer e honrar e louvar o Teu nome, Senhor. Que a Tua igreja possa crescer, propagando a mensagem da fé, a mensagem do amor, Senhor, a mensagem da esperança através de Cristo Jesus, Pai. Nos abençoe nessa manhã, é o meu pedido em nome de Jesus. Amém, Senhor.